Desde já, sem delongas, né? Me chamo pregador, professor da manhã, nosso irmão Cauã, também conhecido como Jack, mas não é o caçador de gigantes. Ah, isso me quebra. Vamos orar pelo nosso irmão e vamos agradecer a Deus, né? Temos que agradecer muito a Deus, porque um jovem está pregando, nos tempos de hoje, temos que louvar o Senhor por isso. Amém? Amém. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tudo, Pai. Ó, Senhor, obrigado, Senhor, que apesar de nós não merecemos. Nós não merecemos, Senhor, mas obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Seja com o teu povo aqui presente, também aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa sondar os corações aqui nessa manhã e também nos purificar, Pai. Porque eu bem sei, porque a sua palavra confirma isso claramente, que quando o Senhor nos perdoa, não apenas perdoa, mas também purifica, Senhor. E eu te agradeço por isso. Vem purificar as nossas almas aqui nessa manhã. E principalmente com a tua santa palavra, Pai. Porque dela eu sei que vem o poder, a majestade, a autoridade. Fala, Pai, através do teu servo, do teu mensageiro, Senhor. Como disse Billy Graham, eu sou apenas um mensageiro do reino de Deus. Que assim seja, Pai, com o teu servo aqui também. E também com os ouvintes, que viemos aproveitar o máximo dessa palavra. Que essa palavra venha saciar nossas almas, Senhor, inflamar os nossos corações, Pai. Ó, Senhor, não queremos sair, Pai, daqui do mesmo modo que chegamos. Queremos sair daqui transformados, Senhor, pelo poder transformador do Espírito Santo. Essa é a minha oração, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Oh, glória. Me alegrei agora. Moisés. Tirei o Arão. Pode ser Moisés, que seria Arão. Então, graça e paz, meus irmãos. Amém. É um privilégio estar aqui, né? Eu sempre digo isso, nunca vou me cansar, né? Sempre é um privilégio de Deus estar aqui, né? Não apenas sentado para ouvir a palavra, mas o Senhor também me concedeu a graça de estar aqui pregando também, ministrando a palavra do Senhor aos irmãos, né? Apesar de mim também, apesar de todos nós. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4, verso 9. Como também foi de última hora, eu não estudei o texto. 1 João capítulo 4, verso 9. Apenas. Como foi de última hora, né, de ontem para hoje, o culto, então eu não estudei o texto, mas não se preocupe porque eu já tinha escrito ele, ok? Então depois que eu escrevo já era, já fica aqui na mente. Mas é possível que eu me esqueça também de alguma coisa. E antes de nós lermos, irmãos, esse versículo, eu gostaria mais uma vez de orar junto com os irmãos. Orar não quer demais, né? Como diz o pastor João Batista. Então vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eu quero, ó Pai, rogar mais uma vez Tua graça, Tua misericórdia sobre nós, Senhor, sobre essa família, sobre os irmãos,
sobre essa casa, Senhor, sobre esse ajuntamento. E queremos, Senhor, pedir que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito, que a Tua glória, ó Pai, venha ser contemplada em nossos corações por meio da fé em Cristo Jesus. Derrama, Senhor, Teu Santo Espírito, que o Senhor nos guie na compreensão de Tua palavra e também na aplicação dela. Fala, Senhor, nossos corações e que o Senhor receba honra, glória e louvor para si, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, 1 João capítulo 4, verso 9 diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Amém. Como os irmãos também bem conhecem, 1 João foi escrito, entre 90 e 95 depois de Cristo, em um tempo onde o cristianismo já estava se consolidando, também já estava tendo assim, já formando algumas comunidades cristãs. Também havia tipo de perseguição ali, especialmente a partir do ano 100 em diante, sempre houve perseguição, mas depois do primeiro século aqui o negócio piorou. E também, como os irmãos sabem, então quero que os irmãos também guardem nessa meditação. Hoje é só apenas uma simples meditação, que 1 João, ele é uma carta altamente, 100% de autoavaliação. Uma carta de autoavaliação. Isso é, você quer saber se você é salvo ou não, se você é convertido ou não? Leia 1 João, para que você possa examinar a si mesmo. Se você perceber durante toda a leitura, ele sempre faz um contraste, entre a luz e as trevas, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, entre o amor e o ódio. Então você vê aqui que ele é sempre de um modo definido, nunca a neutro, nunca em cima do muro. Ou você é uma coisa ou é outra. Ou você é convertido ou não. Então, meus irmãos, a meditação de hoje, ela também nos leva a também nos autoavaliar. Não estou falando para você duvidar de sua conversão, não. Se você é convertido, então você tem de analisar no que você deve melhorar. Mas se você não é convertido, então você deve procurar buscar a graça de Deus. Essa é a sua responsabilidade. Ok, irmãos? Então a carta de 1 João, ela é autoavaliativa, Além também dele alertar também sobre os falsos profetas, como os gnósticos, que eles negavam a natureza humana de Cristo e diziam que ele era apenas um espírito. Então, também essa carta aqui nos leva ao discernimento quanto às heresias. Então, meus irmãos, o título de nossa meditação de hoje é sobre o amor de Deus. Sobre o amor de Deus. Iremos aqui apenas fazer a parte 1 hoje. Eu separei em 3 tópicos, mas hoje iremos ver apenas o primeiro tópico sobre o amor de Deus, a parte 1. Que está aqui nesse versículo. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em Deus haver enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então aqui João diz, vamos fazer uma pequena exegese aqui no versículo. Nisto se manifestou o amor de Deus. Aqui João ele vai dar um dos maiores exemplos do amor de Deus. E esse exemplo, como os irmãos também bem sabem, está lá em João 3,16 também, em paralelo. É a mesma coisa. Ele escreve o mesmo exemplo de amor, só que com palavras diferentes. Aqui diz, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Quando o verso, irmãos, fala em nós, ele não está falando necessariamente dentro de nós, mas ele está falando no meio de nós, entre nós. É algo externo. Nisto se manifestou o amor de Deus no meio de nós, entre nós. Isso é, no tempo
e na história. Deus manifestou seu amor no tempo e na história. Deus manifestou seu amor. Não que o amor dele estivesse encoberto. Não. Deus sempre manifestou o amor dele. E para que Deus manifestasse o seu amor, teria que ter 3 coisas. Primeiro, ele teria de criar o universo. Segundo, o pecado teria que entrar no mundo, só para aí, então, em terceiro lugar, ele manifestasse o seu amor na história, na plenitude do tempo. Isso é, no tempo certo, no tempo determinado. Como também está lá em Gálatas, né? Quando chegou na plenitude do tempo, Cristo nasceu. Nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Gálatas 4, verso 4. E nisso, meus irmãos, nós também nos lembramos de que em determinados momentos Deus ele manifestou seu amor na história. Como, por exemplo, quando você vai ler Gênesis 3, você vê ali as punições, não é? Deus pune a serpente, em primeiro lugar, depois pune Eva e, por último, pune Adão. Ele poderia muito bem abrir o chão e lançá-los ao inferno, se ele quisesse. Mas o que ele fez? Nós vemos que ele matou um cordeiro ali e cobriu a nudez de Adão e Eva. Isso também expulsou eles do jardim do Éden e não permitiu com que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, para não viverem para sempre como pecadores. Isso é a graça de Deus. E também nós nos lembramos lá em Gênesis 19, né, sobre a história de Ló. Deus destrói uma cidade. Mas antes de Deus destruir a cidade, Abraão ora a Deus, né, ele intercede. Senhor, e se ali houver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade, o justo com o ímpio? E Deus diz, não, se ali houver 50 justos, eu não destruirei a cidade. Mas se houver 40, eu também não destruirei. E se tiver 30, 20, 10? A cidade de Sodoma e Gomorra não tinha nem 10 e nem tampouco 5 justos. E Deus destrói aquela cidade com fogo e enxofre. Mas aqui você só vê a justiça, né, de Deus. Onde está então o amor dele, a misericórdia? Está em salvar Ló. Antes de Deus destruir a cidade, Deus envia 2 anjos para pegar Ló, para tirá-lo de lá. Ló e a sua família. E também nós nos lembramos de Noé também. Noé acha graça, favor diante de Deus. E Deus disse, Noé, eu estou muito triste porque o homem se corrompeu. E eu quero que você construa uma arca, porque daqui a um certo tempo eu vou enviar um dilúvio sobre a terra e não vai sobrar ninguém. Eu matarei todas as pessoas e também os animais sobre a face da terra. Então Noé passa 100 anos pregando a palavra de Deus. E depois de 100 anos, ele constrói a arca, as pessoas comem, bebem, casam e se dão em casamento. Assim que ele entra na arca, a porta da arca se fecha e começa a chuva, e aí transborda, né, os rios, os lagos, a água inunda a terra. Então Deus mata homens, mulheres, crianças e todos os animais, né? Só sobram os peixes, porque peixe não morre afogado, né? E nisso você vê também a justiça de Deus em matar as pessoas. Mas também você vê o amor de Deus em preservar a vida de Noé e a sua família. Então, o que você percebe nesses exemplos? Que sempre que Deus vai manifestar o seu amor, Ele também manifesta a sua justiça ao mesmo tempo. Ele manifesta o seu amor e a sua justiça ao mesmo tempo. Porque, irmão, nós temos que também entender que Deus, ele revela os seus atributos na criação. Deus revela a sua inteligência na criação, a sua sabedoria, a sua criatividade, o seu poder, a sua eternidade, a sua infinitude na criação. E também a sua justiça
com o governo da criação. Você vê que é um criador, é um governador justo na criação e organizada. Mas somente o amor de Deus, guarde isso, somente o amor de Deus é revelado de maneira redentora na vida das pessoas. Esse é o único atributo que você não vê na criação, revelada na criação, mas nas criaturas. O amor de Deus. E também é importante nós também nos lembrar que todos os atributos de Deus estão em perfeita harmonia. Como também nós já vimos, né? A justiça de Deus não vai impedir com que ele aplique o seu amor, com que ele revele o seu amor. E também o seu amor não vai impedir a aplicação de sua justiça. Porque os atributos de Deus, as suas qualidades, estão em perfeita harmonia. Ele é perfeito, não há erro. É o que nós também devemos entender aqui. Também, meus irmãos, aqui o verso continua dizendo, o exemplo desse amor. Em Deus, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Esse aqui é o maior exemplo de amor. E, meus irmãos, eu acabei me esquecendo, mas eu me lembrei aqui, né, de introdução, que esse tema aqui do amor de Deus, ele é um tema que deve nos levar a amar mais a Deus. De introdução. É o primeiro ponto. Deve nos levar a amar mais a Deus, porque ele também entregou seu Filho por amor a nós. Segundo, que isso aqui é um tema que muitas igrejas têm interpretado errado, não têm entendido. Entendem de maneira equivocada. E terceiro, esse é um tema infinito, infindável e complexo. E também não importa o quanto você gaste a sua vida estudando esse tema. Você nunca, até mesmo quando você morrer e for para o céu, na eternidade, você nunca vai ter conhecido o amor de Deus em 10%. Porque é um assunto infindável. É o que nós também devemos considerar sobre esse tema, o amor de Deus. Que é um tema que deve nos levar a amar mais a Deus. Um tema que muitas vezes é compreendido de maneira equivocada. É um tema que é complexo, profundo e infindável. E aqui, meus irmãos, João dá um exemplo de amor. Em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo. Então, nesse pequeno trecho, eu quero que você medite sobre o amor de Deus, considere isso. Então, eu quero que você imagine a seguinte ilustração. Há tem um reino que está em guerra. E em vez do rei enviar um mensageiro ou um arauto, ou talvez os seus soldados para a guerra, ele não envia ninguém, a não ser o seu filho unigênito, o herdeiro. Então o rei envia o seu filho para a guerra. O filho sai do palácio e entra na batalha, mas ele morre. Contudo, na sua morte, ele vence a guerra e o reino fica em paz. E as pessoas, ao receberem aquela notícia de que o filho do rei venceu a guerra, mas morreu, à vista disso, eles dizem: o rei não se importa conosco, o rei não nos ama. E, meus irmãos, apesar de Deus ter, por assim dizer, também de igual modo, enviado o seu filho à guerra, à batalha, algumas pessoas vivem hoje como se Deus não as amasse. Elas não têm a certeza de que Deus as ama. Mas uma das coisas que nós temos que considerar é que o Senhor de fato nos ama. Ou será que você não enxerga? Ou será que você vai dizer: Deus não se importa conosco, Ele não nos ama? Está aqui em 1 João 4, verso 9, o maior exemplo de amor que Deus deu seu Filho unigênito. Ele enviou seu Filho para morrer por nós.
E esse é o maior exemplo de amor que nós iremos ver aqui. E aqui também diz o propósito, né, de Deus ter enviado o seu Filho para vivermos por meio dele. É a aplicação prática. Para vivermos por meio dele. Isso é, Deus enviou seu Filho ao mundo para que nós pudéssemos viver a vida de Cristo. Para vivermos como ele viveu. Para amarmos assim como ele amou. Para sentir como ele sentiu. Para pensar assim como ele pensou. Para obedecer a Deus assim como ele obedeceu. Para vivermos por meio dele. E para que você viva, né, para Cristo, você tem que morrer primeiro. Morrer para si mesmo. Morrer para o ego. Morrer para o mundo. Só assim você vai viver para Cristo. Então vamos entrar aqui em nosso primeiro tópico. Considerando essa explicação aqui do versículo. A nossa condição antes do amor de Deus. É o nosso primeiro tópico. Que nós iremos aqui apenas estudar. A nossa condição antes do amor de Deus. É o que nós também iremos meditar hoje. Sobre o amor do Senhor. Então, para que você considere a sua condição, o seu estado antes do amor de Deus, eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, verso 1. Isso aqui é para nós considerarmos o amor de Deus em nossas vidas. Efésios 2, verso 1. E enquanto você não considerar o seu estado antes do amor de Deus ser revelado em sua vida, você nunca vai contemplar de maneira mais bela o amor de Deus. Efésios capítulo 2, verso 1. Nós iremos passar aqui por uma série de versículos. Efésios 2, verso 1. Quem encontrou, amém? Aqui diz: Ele, Deus, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Você já leu esse versículo com atenção? O que ele realmente está falando? Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Talvez você não tenha entendido o texto em sua maior profundidade ao ler. Mas para considerar o amor de Deus, você tem que considerar o seu estado. Então, o que o verso está falando sobre nós? Exatamente o que ele quer dizer aqui. Que você estava morto. Aqui diz, vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos. Você não estava doente. Você não estava dormindo. Você estava morto. Algum aqui dos irmãos já viram alguma pessoa morta? Levanta aí a mão. Não sei se as crianças também já viram alguém morto. Eu já vi várias vezes. Né? Teve um colega meu de minha sala, que eu também já preguei para ele. Se não me engano, foi em 2024. Se acidentou de moto. Passa mais ou menos uma semana em Recife. Ele foi mandado para lá. E quando voltou, não aguentou. Já estava morto. E aí foi lá, né? Onde ele estava lá no caixão. Inerte, parado. Não havia vida
embora tivesse com a roupa bem arrumada. Eu estava o quê? Menos de 1 metro do caixão dele. Aqui. Na mesma distância desse púlpito. Então eu quero que você imagine a seguinte imagem. Você já viu alguma pessoa morta boiando na água? Então imagine isso. É uma pessoa morta boiando na água e sendo levada pelas correntezas. Então você pega uma boia e joga. Será que aquela pessoa vai pegar aquela boia para se salvar? Não! Mas por que ela não vai pegar aquela boia? Porque ela está morta. Não tem vida, não tem reação. Por isso que o verso diz: vocês estavam mortos. Agora também imagine uma outra imagem semelhante. Você acorda, né, faz o seu devocional, o seu café da manhã, e aí você recebe uma notícia. Olha, alguém morreu. E eu também estou convidando você para vir ao velório dessa pessoa, para que você assista. E você diz, certo? Que hora vai ser? Vai ser à tarde, mais ou menos umas 4h30. Tá bom, mas antes de você ir para aquele velório, o que você faz? Você pega o seu caderno e uma caneta, um lápis, você pega o seu caderno e você vai fazer uma lista de tarefas. Mas essa lista de tarefas não é para você. Você vai lá e escreve um monte de tarefas naquele papel. Então você chega lá no velório com o seu caderninho, né, com o seu papel de lista de tarefas, de atividades que é para alguém fazer, e você se aproxima do caixão daquela pessoa que está morta com aquele papel e diz: levante-se e cumpra essas tarefas, trabalhe, cuide bem dos seus filhos, cuide de sua esposa, pague suas contas. Aquela pessoa, será que ela vai fazer isso? Ela vai cumprir aquelas tarefas? Não. Por quê? Porque ela está morta. O problema não é que ela não ouviu o que você leu naquela lista. O problema também não foi que ela não entendeu o que você leu. O problema é que ela está morta. Entendeu essa imagem aqui, agora? De manhã, foi no mesmo dia que eu fui para a escola, né? Aí a professora anunciou que no mesmo dia de manhã morreu uma menina. E a mãe dela estava chorando lá na diretoria. No mesmo dia, na sala, ela morreu, do nada. Isso aí acontece, né? Isso aí para nós não deve ser assim, nenhum motivo de admiração, né? Porque uma certa professora que eu também não conheci morreu de Covid-19. Aí também teve um colega meu, foi no 2º ano, também morreu, acidente. Aí também foi o professor Brito, morreu também. Se me engano, cigarro. Idoso também. Mas a morte ataca todos. Então, esse aqui. Então, eu também quero que você observe o verbo que o versículo está dizendo. Olha só o verbo. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. Isso aqui é passado, irmãos. Isso aqui era o nosso estado, não é mais. Sabe por quê? Porque ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. Agora sim, você não é mais morto, mas quando Deus lhe dá vida, agora sim você tem vida, não é mais morto. Mas agora sim você está vivo. Vocês estavam mortos. É passado, era. Aqui também diz, né? Qual eram essas correntezas? Até esqueci de falar. As correntezas de água. Era o quê? Correnteza de água doce? Era o quê? As águas de dunas, que nós fomos um dia? Era o quê? Era correnteza de água salgada? Ou será que era a banheira
a banheira do Lucas Neto cheia de Nutella. Não, né? Aqui diz, né? Essas correntezas eram correntezas de transgressões e pecados. Mas nisso Deus nos deu vida, irmãos. Então isso aqui é uma de nossas primeiras características antes do amor de Deus, que nós estávamos mortos. Ou seja, não estamos mais. Não. Estávamos. Amém, irmão? Deu para compreender essa parte? Amém. E agora, também, eu quero que você vá lá para Romanos, capítulo 5. Só botar um pouquinho dele. Verso 8. Errou! Mas nós vamos chegar lá, isso é só para o final, viu? Romanos, capítulo 5. Não. Os adivinhos foram jogados no fogo. Ainda sobre a mesma coisa, o nosso estado antes do amor de Cristo. Romanos 5, verso 6. Aqui também fala um pouquinho sobre nós. Romanos 5, verso 6. Amém? Amém. Aqui diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então aqui você vê mais duas palavrinhas do que nós éramos antes. O que nós éramos, lá em Efésios, mortos, e aqui, fracos e ímpios. Mortos, fracos e ímpios. Então você também pode sublinhar essa palavra aí, mortos, lá em Efésios. Aqui você pode sublinhar a palavra fracos e também ímpios. Então, meus irmãos, aqui, sobre a nossa fraqueza. Nós também temos que considerar que nós também éramos fracos. É bem verdade que essa fraqueza aqui, que o verso está dizendo, não é fraqueza física, né? Assim como em Efésios, lá não é morte física, mas morte espiritual. É o nosso estado espiritual. E aqui, meus irmãos, sobre a fraqueza, eu tenho 3 coisas a dizer. Que a nossa fraqueza também, ela se estendia à parte intelectual, à nossa mente e também às nossas vontades, também além das ações. O intelecto, né, emoções, o coração, as nossas vontades, emoções, nossa disposição e também as ações. Até aí se estende a nossa fraqueza. Então, primeiro, nós éramos fracos para entender a palavra de Deus, como está em 1 Coríntios 2,14, que diz que o homem natural não entende a palavra de Deus, porque eles são loucura, porque a palavra do Senhor se discerne espiritualmente. Nós éramos fracos para entender a palavra de Deus. Éramos fracos para meditar na palavra do Senhor. Éramos fracos para tomar uma decisão de acordo com os mandamentos de Deus. Essa aí é a nossa fraqueza. Nós não considerávamos o Senhor em nossa mente e nosso coração, porque éramos fracos de mente e de coração. Segundo, éramos fracos para reprimir os desejos da carne. Como está lá em Efésios, capítulo 2 ainda, que nós éramos escravos, né, do desejo de nossa carne, que nós seguíamos a carne, que éramos filhos da desobediência, que a ira de Deus pairava sobre nós. E que também nós éramos dominados pelos poderes da potestade do vento e do ar. E por essa razão nós fazíamos as vontades da carne, como os demais também
éramos fracos para reprimir os nossos desejos. Como uma folha, né? Como uma folha na árvore, que no vento suave da tentação, ela cai para o lamaçal do pecado. Você era como uma folha frágil. Eu não estou falando de um vendaval para derrubar aquela folha. Eu estou falando de um vento suave da tentação, para que você caísse para baixo. E você vê, né, que a folha, ela só cai para baixo. Ela não vai cair para cima, né? Ela não tem força para lutar contra o poder da gravidade, só é cair para baixo. A menos se você fosse a água, né? Somente a água, ela luta contra o poder da gravidade, né? Porque ela sobe para as nuvens. Mas a folha só cai para baixo. Assim também como nós só caímos para baixo. Só para o pecado. Essa aqui é a segunda coisa que nós temos a dizer também sobre a nossa fraqueza. Daqui a pouco. E a terceira coisa, meus irmãos, é que nós éramos fracos para fazer o bem. Como está aqui em Romanos também. Aqui diz, Romanos 3, 10 e 11. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Nós éramos fracos para fazer o bem. E o verso diz, não há quem busque a Deus. E buscar a Deus é fazer o bem. Só busca a Deus quem é justo. Mas, como você não busca a Deus, você não é justo. Por isso que o verso diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. E aqui eu cito Paul Washer. Paul Washer diz, mas você vê aí muitas igrejas cheias de pessoas. Veja, elas estão buscando a Deus. Não, não estão buscando a Deus. Sabe por quê? Porque elas querem ir para o céu. Elas querem ir para o céu. Mas não querem que Deus esteja lá quando chegarem no céu. Elas não buscam a Deus da maneira devida. É o que o verso está dizendo. Não há quem busque a Deus, embora haja milhares buscando a Deus. Ninguém busca a Deus da maneira devida, da maneira correta, como Deus exige. E os irmãos sabem muito bem que, embora o homem ele seja fraco para fazer o bem, o homem ele pode fazer o bem, mas com a intenção errada. O exemplo disso são os fariseus. Eles davam esmola, jejuavam, faziam longas orações, mas com a intenção errada, né? Jesus disse que ele fazia as orações longas, mas a intenção deles era a casa das viúvas. Era o money, né, o dinheiro, os bens materiais. Eles também davam os dízimos. Era tudo uma beleza, aquelas boas obras. Mas a intenção era para tocar trombeta no meio da rua. Era mostrar o rosto enrugado, para que vejam o quanto eles jejuavam, o quanto eles eram piedosos, entre aspas. O homem pode fazer o bem, sim, mas com a intenção errada. Pois que Cristo também chamou os fariseus de sepulcros caiados. É como um caixão pintado por fora, bem bonito, belo, cheio de flores, bem adornado, mas por dentro cheio de ossos secos e podridão. Por fora é bonito, mas por dentro é feio. Percebe isso? Uma boa aparência por fora, mas por dentro um demônio domesticado. Essa é a natureza daqueles que são apenas religiosos. Um demônio domesticado, né? Como fala Spurgeon. E também Jesus disse que você conhece a árvore pelos frutos. E falar em árvore, eu quero que você também imagine essa seguinte imagem, né? Há um fazendeiro, há uma certa pessoa que ela tem uma árvore morta. Uma certa pessoa tem uma árvore morta em sua casa. E para ela enganar os vizinhos,
ela prende frutos falsos nessa árvore, ela prende frutos na árvore, nos galhos, e pinta o tronco de verde. Então, de longe, aí você vê, de longe a árvore, ela está viva. Mas quando você vai se aproximar da árvore, os frutos, tudo falsos os frutos, tudo pendurado. Isso aqui é o quê? Isso aqui é tinta. A árvore é falsa. Assim também é um homem, né, que por fora parece vivo, com boas obras, mas quando você chega perto e analisa bem ele, ele está morto. Só tem fruto pendurado, né? É tinta. E ele, na verdade, está morto. É como um viajante, né? Que ele se aproxima de uma água cristalina, uma água que, assim, na sua superfície, está brilhando, está limpa. Então, o viajante, ele bebe água daquele rio, mas depois ele passa mal. E aí vão fazer uma pesquisa naquele rio, porque ele passou mal. Aí lá no fundo do rio, descobre que tem um peixe morto, que contaminou a água. Entendeu? Isso é só para ilustrar que o homem, ele pode ter uma boa aparência, pode ser simpático, pode ter uma boa eloquência, muita sabedoria, também boas obras, mas por dentro pode estar morto. Porque ele é fraco. Embora possa produzir obras louváveis, por dentro os desejos. Não produz os desejos que Deus quer. Amém, irmãos? Amém. Estão compreendendo? Então, isso aqui é a nossa fraqueza. Fraqueza para entender a palavra de Deus, fraqueza para reprimir os desejos e também fraqueza para fazer o bem. Ainda que seja com boas intenções. E aqui também o verso diz, né? Morreu a seu tempo pelos ímpios. E agora também, para que você considere um ímpio, vou pedir também para que você abra lá no Salmo, número 36. Salmo, número 36. Fica bem lá no meio da Bíblia. Um pouquinho antes do meio da Bíblia. Salmo 36, versos 1 a 4. A palavra ímpio, meus irmãos, aqui, em grego, é alguém desprovido, destituído, é uma pessoa que não tem reverência a Deus. E o que é reverência? Reverência é respeito. Ímpio é uma pessoa desprovida de reverência a Deus. Tanto que nosso irmão Marcelo, ele fez uma etimologia, né? Ele colocou, né? Ímpio. Você pode separar em dois termos essa palavra ímpio. In significa não, é uma negação. E pio é curvar. Isso é, um ímpio é uma pessoa que não se curva diante de Deus. É uma pessoa desprovida de reverência e temor e respeito a Deus. Então leia com bastante atenção esse Salmo 36, especialmente os versos 1 a 4. Aqui, o verso 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Você já leu também esse salmo aqui? Os versos 1 a 4 com bastante atenção? Se você ler com bastante atenção, ele vai dar muito mais que 2 ou 3 características. Ele vai dar 9 características de um homem ímpio. 9. A mesma quantidade de dedos que Lula tem, né, na mão. 9. 9 características que a Bíblia dá aqui para o ímpio. Primeira característica. Vamos passar aqui bem rápido, né, por causa
do tempo. Primeiro, há no coração do ímpio a voz da transgressão. Você vê que no coração do ímpio tem uma voz dizendo: transgrida, peque, desobedeça a Deus. Vá contra as leis do seu Criador. É a voz da transgressão, é a voz do pecado no coração do ímpio. Isso é, o que o ímpio mais deseja é o pecado, porque o coração dele clama por pecado, o coração dele deseja o pecado, o coração dele anseia pelo pecado, é o que ele mais almeja, o pecado, porque no coração dele tem essa voz. Segundo, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso é, tudo que ele vai fazer, ao tomar alguma decisão, não há temor de Deus. Isso é, ele não considera Deus. Isso aqui que eu estou fazendo vai ofender a Deus ou não? Isso aqui é certo ou errado? Eu não quero saber se vai dar certo, eu quero saber se isso aqui é certo, é lícito. Ele não considera Deus diante dos seus olhos. Tanto que tem um verso que, acho que lá no Salmo 139, que diz que o ímpio não se importa com Deus. O ímpio não se importa com Deus. Terceiro, porque a transgressão lisonjeia os seus olhos. Terceiro, o pecado é o que atrai os seus olhos. Ele se agrada de olhar, de contemplar o pecado. Quarto, ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta. Isso é, se ele fizer mal, o pecado diz, ninguém vai descobrir, ninguém vai saber. Mas, como ele é um homem que desconsidera Deus, né, que não tem temor de Deus, ele também não considera que Deus vê todos os pecados ocultos. Que Deus sonda e conhece o nosso coração. Que tanto a luz quanto as trevas, para Deus, é a mesma coisa. Ele não considera isso. Que algum dia, os seus pecados feitos na escuridão irão ser expostos à luz naquele último dia. Quinto, olha só agora as palavras da boca dele. Quinta característica, as palavras de sua boca são maldade e engano. Maldade e engano. Maldade. Só fala para prejudicar o próximo. Ele apenas não fere o próximo de modo exterior, mas também interior, o coração, as emoções, o intelecto. Ele fala para que você também creia na mentira. Por aqui também diz, né, que é engano as palavras dele. É a doutrina dele, engano. Sexto, deixou de lado o discernimento e a prática do bem. Ele não tem sabedoria. Ele não faz o bem. Isso aqui é os pecados de omissão dele. Quando é para ajudar alguém, não ajuda. Quando é para agir com prudência, não age, né? Tanto que lá em Provérbios diz, né, que o justo vê o mal e se esconde. Ele se aparta. Ele vai para longe. Mas o ímpio, ele vê o mal e segue em frente e sofre as consequências. Não tem discernimento. Ele deixa de lado a prática do bem, porque odeia fazer o bem. Interessante, porque ele odeia fazer o bem e também persegue quem pratica o bem, os justos. Está lá, se você também ler o Salmo número 10, você também vai ver isso aqui, essas características, no Salmo número 10. O ímpio, ele pega um arco e flecha e tenta atirar contra o justo. Ele se esconde numa caverna, né, como um leão, para pegar a presa, e quando chega o momento certo, ele pega aquela presa e leva. Isso é o ímpio. Sétima característica, no seu leito planeja maldades.
Agora é a meditação do ímpio. No seu leito, planeja maldades. Isso é, de noite, quando ele está na cama, ele planeja maldade, ele medita no mal. E quando é de manhã, quando está na rua, ele vai colocar a sua maldade em prática. Pode falar, Isaac. Você está mandando eu imaginar esse desenho. Ele também está desenhando de um tanto. Muito bem. Mas tente não se dispersar, viu, do estudo. Preste atenção. Então, essa aqui é a meditação do ímpio. Isso aqui também pode ser agora um retrato meu ou seu, se não tivermos Cristo em nossa vida. O que você tem meditado, né, de noite em Deus, será que são pensamentos fantasiosos, imorais? Será que alguma coisa que não é de acordo com a vontade do Senhor? Pense bem nisso. No seu leito planeje maldades. Aqui também diz, né, oitava característica, detém-se em caminho que não é bom. Essa palavra aqui, detém-se, aparece em algum outro lugar da Bíblia? Salmo número 1, que diz, né, que bem-aventurado é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Como é que é? Já esqueci. E nem se detém no caminho dos pecadores. Se detém. Essa palavra em hebraico quer dizer você se colocar no meio, em pé. É como alguém que está no meio de uma pista. Então aqui diz que ele se coloca no meio do caminho em que não é bom. Isso é, ele gosta de ficar exposto no meio da rua. É como alguém que quer ser atropelado por um carro no meio da rua. Então você vê que não é apenas alguém que vive pecando, mas é alguém que gosta de perseguir o pecado. Ou melhor, de modo mais específico, os prazeres do pecado. É uma perseguição à iniquidade. E última e nona característica, aqui diz, e não rejeita aquilo que é mal. Ele não rejeita aquilo que é mal. Isso é, se alguém chama ele aí, vamos ali roubar um carro, assaltar o mercado, arrombar um banco, ele vai. Porque não teme a Deus, não está nem aí para as consequências, se vai machucar alguém, se vai matar alguma pessoa, ele apenas rejeita aquilo que é mal, ou melhor, rejeita aquilo que é bem e não rejeita aquilo que é mal. Qualquer oportunidade que ele tem para fazer o mal, ele faz. Se for para mentir, ele mente. Se for para entrar em uma igreja para deturbá-la, para corrompê-la, atrás de um jovem, sendo alguma moça pecaminosa, ou sendo um homem, indo atrás de uma moça dentro da igreja, ele vai também. Por quê? Porque ele não rejeita aquilo que é mal. Então, toda brecha que ele encontrar, ele segue em frente. Então, meus irmãos, essas aqui são as 9 características do homem ímpio. As 9. Será que também não era um pouco parecido conosco? Porque aqui, de igual modo, meus irmãos, lá em Efésios, aqui diz, né? Porque Cristo morreu ao seu tempo quando ainda éramos fracos e ímpios. Éramos, está no passado. Éramos. E aqui, meus irmãos, para nós chegarmos ao fim. Aqui o verso diz, né? Aqui no verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor por nós, para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. A palavra aqui, meus irmãos, pecadores, significa não livre do pecado. Não livre do pecado. E se é alguém que não está livre
do pecado é porque o pecado está prendendo ela, né? E se o pecado está prendendo ela, logo ela não pode fazer o que quer. Ela faz a vontade do pecado, que é o Senhor dela, que está prendendo ela, que domina sobre ela. É alguém que não está livre do pecado. É exatamente a imagem de um escravo. Como aqui você também pode ler em Romanos capítulo 6, verso 16. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para obedecerem, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Isso é, se você se sujeita a pecado, você é servo do pecado. A palavra grega, né, doulos, servo. Paulo, servo de Cristo. Paulo, doulos de Cristo. É um servo, é um escravo. Aqui diz, se você se sujeita à obediência, você é servo da justiça. Então, sujeição leva, por assim dizer, à escravidão. Alguém preso. Então você vê que é uma sequência, né? Você é morto. Primeiro, você é uma pessoa morta ou era alguém morto. Você era um defunto espiritual, um falecido. E se houvesse algum vestígio de vida, qual seria esse vestígio de vida em sua morte? Seria de fraqueza e impiedade, seria a sua vida. E ao mesmo tempo, se houvesse vida, você não seria alguém livre, seria alguém preso. Então, eu quero que vocês imaginem isso, essa imagem. Há um homem que está caminhando em uma floresta e do nada ele cai em um pântano cheio de água e lama. Ele cai nesse pântano e fica afundando. Ele não vai chamar ninguém porque em um pântano também não vai ter ninguém para salvá-lo. Ele não vai poder também se pendurar alguma coisa porque vai ficar difícil. Então o que esse homem faz quando está se afundando naquele pântano? Ele pega a sua mão e vai tentar se puxar pelos cabelos para ver se consegue se salvar. Mas a consequência é que ele vai continuar afundando. Logo, você sabe, né? O pecador não consegue salvar a si mesmo por suas boas obras. Esse aqui era o nosso estado antes do amor de Cristo. Nós tentávamos, né, nos puxar pelos cabelos para ver se nós conseguimos sair do pântano do pecado. Por meio de alguma religião ou boas obras, mas isso nós vimos que era inútil, né? Era um método que era o diabo que nos enganava. Porque nós éramos pecadores, né? Estávamos presos ao pecado. É como alguém, né, que está preso em uma cadeia e aí da janela ela vê alguém passando alguma dificuldade. Ela quer ajudar aquela pessoa, mas não pode. Por quê? Porque está presa em uma cadeia. Assim também éramos nós presos no pecado. E por último, irmãos, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Tem sim. Verso 10, olha só o que diz. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o que nós vemos aqui, mais uma palavrinha, nós éramos mortos, fracos, ímpios, pecadores e inimigos. E aqui, inimigo quer dizer alguém que é hostil. Alguém que sempre se opõe a outra pessoa. E essa outra pessoa, né, esse outrem é Deus. Como nós também já vimos. E aqui,
Não preciso de falar mais nada, porque os irmãos sabem muito bem o que é um inimigo de Deus. O Senhor falando, arrependa-se, e você diz, não. É alguém falando, vamos para a igreja adorar o Senhor, e você diz, não. Vamos ali porque vai ter um encontro de jovens e vai ser muito bom, e você é jovem, você tem que se dedicar a Deus, e você diz não. Você sempre se opõe a Deus, sempre diz não, não e não. E lá em Tiago, 4, verso 4, diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Nós, em nosso estado de inimigos, éramos amigos do mundo. Ele também diz que a nossa carne também é inimigo de Deus, lá em Romanos 8, 7. Porque o penhor da carne, o penhor, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Porque não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. A nossa carne era inimiga de Deus. Mas, irmãos, pela graça de Deus, você fica um pouquinho meio tenso, olhando uma mensagem dessa, meu Deus, eu era um morto, um fraco, um débil. Mas lembre-se que essas palavras, elas estão no passado, não no presente. E que elas também não estejam no futuro. Porque nós éramos pecadores, nós éramos fracos, nós éramos ímpios, éramos pecadores, mortos, mas não somos mais pela graça de Cristo. Então, o que é que faz o homem se reconciliar com Deus, Por último, a morte de Cristo. Como nós também já vimos aqui, a morte de Cristo. Então, lembre-se lá no Antigo Testamento, que para que o homem ele se reconciliasse com Deus, ele teria que levar um novilho para o sacerdote. Então ele se colocava diante do sacerdote e também ele teria que colocar a mão dele sobre a cabeça do novilho. E depois que colocava a mão na cabeça do novilho, se não me engano, o sacerdote fazia também uma oração e depois matava aquele novilho. No Novo Testamento, essa imposição de mãos no novilho representa os nossos pecados sendo transferidos para Cristo. Então Cristo, na cruz, em nosso lugar, é morto. Porque Deus desvia a ira dele para Cristo. E assim nós somos reconciliados com Deus. E crendo nisso, nós somos ressuscitados, temos vida, não somos mais fracos. Nós somos agora levados pela morte e ressurreição de Cristo a lutar contra os pecados. Nós somos revestidos de força. Tomai a armadura de Deus para que você possa permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Amém, irmãos? Amém. E vamos ler mais uma vez 1 João, capítulo 4, verso 9, para finalizarmos. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, entre nós, na história, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, meus irmãos, a última coisa que eu queria dizer aqui, sobre esse tema, sobre o amor de Deus, que é um tema complexo, infindável, profundo, que nós não queremos compreender por completo o que é amor. Se você pesquisar, eu já pesquisei, eu tentei pesquisar, até hoje eu não entendi o que é isso. O que é amor? Porque é profundo. Porque esse tema, não é um tema que você apenas vai aprender, ou é um tema que se manifesta por meio de exegese, etimologia, português, não. É um tema que se manifesta na prática, em atos, em obras. E eu também digo que nenhum dicionário, nenhuma enciclopédia, nenhuma inteligência artificial
e nem o melhor pastor de todos, e nem o melhor pregador pode definir completamente o amor de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então vamos finalizar com uma oração. Oremos. Vamos considerar também nesse dia quem nós éramos no passado, quem nós somos hoje, cristãos, e o que seremos na glorificação, na nossa semelhança com Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo, ó Pai, por essa meditação em Tua Palavra. Eu peço, ó Pai, por Tua graça, para que esse não seja apenas um estudo teórico, mas se for, Deus, se foi um estudo teórico, eu peço a Ti para que esse estudo nos motive a nos santificarmos mais, a lutarmos, Senhor, mais contra o pecado, a nós examinarmos o nosso estado de pecaminosidade. E também, ó Deus, a nós vivemos mais para Ti, Senhor. E nós, Senhor, te damos graças porque o Senhor deu o Teu Filho amado para o nosso resgate. O Senhor é aquele que nos resgatou das mandíbulas da morte. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Teu Filho amado, Jesus Cristo, em que nós temos a redenção, a remissão, o perdão e a purificação dos nossos pecados. E nós, Senhor, te damos graças porque nós éramos mortos, fracos, ímpios, pecadores, inimigos, mentirosos, bêbados, idólatras, feiticeiros, imorais, religiosos e tantas outras coisas, Senhor, porque essa lista, nós sabemos que essa lista é infinita. Nós éramos tudo isso, mas como diz Tua Palavra, mas vocês foram justificados, mas vocês foram santificados e lavados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E obrigado, Deus, por essa bênção enorme. Louvado seja o Senhor, Pai, queremos te dar graças por isso. E aqueles que se encontram, Pai, nesse estado de morte espiritual, que o Senhor os livre, que o Senhor traga-lhes vida por meio da morte e da vida do Senhor Jesus Cristo. E pelo Teu Santo Espírito, Senhor, venha fazê-la nova criatura. Essa é a oração que nós fazemos a Ti. E ao Senhor nós rendemos honra, glória, louvor e exaltação, pelo nome, pela autoridade e pelos méritos do nosso amado e querido Senhor Jesus Cristo. Amém.